Há muito que nós conhecemos o reverendo Décio, eu creio que já uns 40 e poucos anos, 47 mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos, né? Uns 47. 1972. Quase 5 décadas. 72. Sempre foi um amigo nosso. Estudamos no seminário também, lá pelos idos 77 a 80 do século passado. O Décio está atuando no nosso presbitério, coopera lá na Igreja da Lapa, tempo parcial, também é um colaborador da APECOM, nos congressos de evangelização da nossa igreja. Todos os anos ele está lá, junto à equipe das pessoas que trabalham para que os eventos da APECOM, os congressos de evangelização, possam ser realizados. E há muito que ele queria conhecer aqui a nossa igreja. Então, como nós tivemos reunião do presbitério na quinta-feira à noite e também durante o sábado, por algum tempo, então nós acertamos dele estar conosco aqui neste final de semana, neste domingo. Então nós vamos passar a palavra ao reverendo Décio. Ele mora um pouquinho longe, né, em São João da Boa Vista. Então são 190 quilômetros, mais 220. Ou menos. 220 quilômetros de São Paulo. Então, 220 quilômetros de São Paulo. E daqui a pouco, então, depois do culto, ele vai seguir viagem até São João da Boa Vista. Até porque falou comigo que já está com saudade da casa dele. Está aqui em São Paulo desde a quinta-feira, durante o dia que ele chegou, para participar das atividades do presbitério. Hoje de manhã esteve lecionando lá na Escola Dominical da Igreja da Lapa e depois esteve conosco lá no almoço e agora no culto aqui para alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Deus abençoe e use o Décio para edificar as nossas vidas nesta noite. Amém. Obrigado, pastor. A alegria e o privilégio é meu de tê-lo como irmão, como colega, como companheiro de ministério desde 1972. Você não falou, mas estou falando. Entendeu? E eu tenho um amor muito grande pelo reverendo Márcio, pela sua vida, porque eu o conheci, fica aqui, porque eu o conheci a sua família, quase fui seu parente, e porque eu namorei a irmã dele. E eu tenho um amor muito grande, mas nessa trajetória toda, eu não casei com a irmã dele, mas o meu primo casou com a irmã dele. Então nós temos uma afinidade muito grande e eu o conheço muito bem e tenho como exemplo na minha vida. Eu tenho 66 anos, somos de lares simples, mas a vida nossa cristã de mocidade, de conjunto, quarteto, foi muito intensa e realmente não tem como esquecer isso. Então, sempre onde ele vai, eu vou pregar uma vez, duas, né? Espero vir mais vezes, né? E eu moro longe, 220, mas se eu descer o carro ali naquela ponte, eu já estou na Bandeirantes. Obrigado, pastor. Irmãos, muito gostoso estar aqui com vocês. Estou feliz mesmo de estar aqui com mais tranquilidade, né, Hugo? Porque púlpito é outra coisa, igreja é outra coisa. E a minha vida toda foi ministerial. E eu gosto de estar compartilhando com vocês. Tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Que Deus possa abençoar cada irmão. Aqueles que não puderam estar, que o Senhor esteja estendendo a sua graça, a sua misericórdia também sobre eles. E a minha família também, já estou mesmo com saudades. A gente fica fora de casa, então a gente fica assim... eu estou com os filhos aqui, né? Tenho os meus 3 filhos aqui. E a minha esposa está lá em São João, junto com a filha mais velha que está voltando para São Paulo, deve estar passando por aqui hoje, que ela trabalha amanhã cedo aqui no hospital, no HC. Irmãos, muito obrigado pelo privilégio, pastor, obrigado, conselho também de estar aqui com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus. Lucas, quase
Como é que chama o irmão presbítero do violão? Cadê ele? Ah, quase que ele leu meu texto. Eu ia ficar muito contente também, mas ele leu um texto próximo que está bem semelhante ao que nós vamos comentar também com os irmãos aqui. Gostaria que vocês abrissem Lucas capítulo 15. Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 15. Todos os textos aí que vocês estão vendo no Lucas capítulo 15, é um texto que é muito conhecido de todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência gostosa sobre um tema interessante que às vezes eu me enquadro, você também se enquadra. Hoje, como pastor auxiliar ali na Lapa, me fez lembrar muito bem, eu estava meditando, eu falei, eu vou compartilhar com os irmãos uma coisa que aconteceu comigo há praticamente 40 anos atrás, aqui na Lapa, né? Onde eu estava. E eu quero compartilhar com vocês. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Pode ficar mesmo assentado, porque são 3 parábolas, bem conhecidas de todos vocês. E nós vamos estudá-las e vamos tentar colocar dentro de uma perspectiva e de uma prática para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para todos nós. Lucas capítulo 15, as 3 parábolas. Eu vou fazer o seguinte, a primeira parábola, eu vou pedir a participação dos homens. Eu leio a terceira parábola. A segunda parábola, que é da dracma, que é da mulher, eu vou pedir para as irmãs lerem. Então, do versículo 3 ao versículo 7, os irmãos façam a leitura, por favor. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores, para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Irmãos. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual entre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãs. O qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, ajudo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante lá e se dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio daquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura,
e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra ti, contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso, Cristo Jesus, Senhor, nosso Salvador, Redentor, nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco neste momento e fale a cada um de nós, ao nosso coração, a essa igreja querida, que fale, ó Pai, ao meu coração, que o Teu Santo Espírito possa nos usar e que nós possamos entender a Tua palavra e que possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito para que com toda a claridade possamos entender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Em Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Quando eu disse que, por uma certa razão, eu ali na Lapa, há alguns 40 anos atrás, 4 décadas atrás, eu estava visitando a minha irmã aqui em São Paulo, que ela morava aqui em São Paulo, bem ali próximo à igreja, e eu estava assim, na janela do prédio dela, e olhando para baixo, eu vi algumas pessoas conversando. E eu não entendia nada daquilo. Ainda em 1972 eu era um menino. Hoje eu estou um moço, mas ainda vou chegar. Vocês estão rindo, mas é verdade, eu sou um menino, né? Tenho só o cabelo branco porque eu tenho uma tinta muito boa, né? Faz muitos anos que ele é branco assim, é de família isso. E é de família mesmo. Minha irmã com 28, 29 anos, o cabelo dela era branquinho que nem o meu. E graças a Deus ainda o meu está branquinho, mas ainda tenho, né? Nós estávamos conversando com um irmão esses dias atrás, ele falou: vocês querem parar de falar do cabelo? Eu não tenho nada. Mas é interessante que eu estou olhando ali e vendo aquele pessoal todo conversando, eu fiquei preocupado, o que será que está acontecendo? Eu chamei minha irmã, minha irmã mais velha, eu chamei e falei: o que está acontecendo lá, Nica? Ela falou assim: ali é um encontro de pessoas surdas e mudas, elas não têm, não falam, elas apenas aprendem por Libras, né? Hoje nós conhecemos muito bem isso, mas eu não sabia nada disso, não conhecia isso. Aí eu falei: eu vou lá, vou lá para tentar ouvir alguma coisa. Ela falou: você não vai ouvir nada. Eu falei: mas como não? Você vai descer porque eu não vou entender nada. Não, como não? Não vou entender. Vou entender. Aí eu acabei descendo. Aí desci, fui lá, eram 4 andares, e naquele tempo ainda não tinha elevador. Eu fui lá correndo e tal, abri a porta, fiquei ali tentando não ouvir um barulho. E todos eles, eu falei: o que eles estão rindo do quê? Não, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo o que eles estão falando, né? Aí eu chamei uma pessoa que eu percebi que ouvia. Eu falei: o que é que está acontecendo? Eu falei: não, nós estamos perdidos, porque nós íamos para um lugar e pegamos o ônibus errado. Naquele tempo não tinha essa facilidade dos tribus que tem aí hoje, esses ônibus lindos que nós temos em São Paulo. O pessoal reclama muito, mas olha, vocês não viveram o tempo que muitas pessoas do meu tempo viveram aqui em São Paulo, aqueles cacareco velho que tinha aqui em São Paulo. Hoje vocês têm coisas boas, parece que não, mas tem sim. E eles se perderam, estavam ali tentando encontrar alguém que pudesse dar informação para eles irem para o lugar que eles precisavam ir. E eles estavam indo para um encontro em uma escola, e era ali no Matarazzo, ali no Parque do Matarazzo, porque ia haver um encontro grande de pessoas surdas e mudas, com alguns professores com algumas especialidades para educá-los,
para eles aprenderem. E ia haver uma confraternização entre eles. Naquele tempo tinha exposição linda de bois, de vaca, não sei se alguém chegou a conhecer, mas eu conheci, porque eu fiz escola agrícola e eu era obrigado a vir aqui de vez em quando com os professores e com a classe em Jacareí, a gente vinha para cá. Aí eu percebi que era isso, eu falei, vamos tentar ajudar. Aí esse que era o intérprete praticamente deles, eu expliquei mais ou menos para ele, eles foram até ali a rua Clélia, depois eu fui até a esquina, eu não conhecia nada, mas eu sabia que a Clélia era ali. Aí perguntei para algumas pessoas e a pessoa falou, o ônibus é tal, assim, 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 e vai levá-lo lá. E na frente do ônibus estava escrito, ó, não vai rir de mim não, porque faz tempo isso, estava escrito FENEME. Então é um ônibus bem velho, né? Grandão. Mas eu mostrei o ônibus, aí o ônibus parou, eles entraram todos no ônibus, tal, e graças a Deus deve ter chegado no destino, porque eu nunca mais os vi, né? Aí lá na Lapa a gente fica vendo as pessoas lá em Libra conversando, foi quem sabe não é um deles, né? Deus queira que seja, que eles tenham encontrado e chegado a essa confraternização. Mas eu vi que eles estavam perdidos. E olha a dificuldade deles. Eles estavam perdidos e com um problema de comunicação grave, em alto nível, né? E eram todos mocinhos, jovens, meninos, meninas, aquela coisa toda, e não era um grupo pequeno, era um grupo grande. Me veio essas 3 parábolas, e eu tenho sempre, por onde tenho passado, eu tenho procurado deixar essa pergunta para as pessoas, para que elas possam refletir. Porque onde eu trabalho, lá no Fórum em São João, eu trabalho com 5 varas, eu sou conciliador do tribunal há 22 anos, quando ninguém falava em mediação e conciliação, eu já era o mediador do Tribunal de Justiça, nomeado pelos desembargadores aqui, por ser ministro presbiteriano, né? Eu também fiz direito, letras, antropologia e outras coisas mais, filosofia, e então eles escolheram algumas pessoas e mandaram os currículos e eu fui nomeado há 22 anos atrás, e há 18 anos exclusivamente com vara de família, segredo de justiça. Essa é a área que eu atuo. E eu tenho encontrado ali pessoas de todas as idades. Eu tenho encontrado ali pessoas com problemas de certa forma gravíssimos. E em um dos momentos ali eu fui obrigado a tirar uma criança de uma família que não foi porque eu quis tirar de lá. É porque houve um grupo de pessoas envolvidas, psicólogo, assistente social, médico, o psiquiatra, um pediatra, promotores, conselho tutelar e assim por diante, e faz uns 2 anos apenas. Né? Fui obrigado a tomar uma atitude, eu me senti perdido, eu não sabia o que fazer, de uma situação tão grave que eu não sabia como tomar atitude, eu não sabia o que fazer. Mas fui obrigado a tomar uma atitude. Não tirei a criança. Havia ali um pool de profissionais das áreas todas para poder tomar uma decisão. E infelizmente uma decisão triste. Um bebê de 3 meses, uma mãe de 15 anos, um pai de 17, ele traficante, ela é viciada em crack e cocaína. A avó que estava pedindo a guarda era uma mulher também envolvida com o genro que traficava, e eu saí da sala para buscar a promotoria mais um apoio, pedi para a segurança ficar na sala de audiência, porque eu estava me vendo perdido na decisão que eu teria que tomar ali, porque a decisão do conciliador lá no interior, ela é a decisão do juiz. O que eu determinar, todas as sentenças que eu dei lá, todas foram ratificadas por ser ministro presbiteriano. O conceito que nós temos de tomar atitudes, e atitudes que são realmente, além de ser um pouco conservadoras, elas são reais, estudadas, para não ter problema. Aí eu saí um pouquinho da sala e fui buscar a promotora, que estava cuidando do caso, com todos os documentos, todos os laudos, e quando eu saí da sala, pedi para a minha oficiala ficar dando atenção para eles, e o segurança ficou lá também. O que eu pedi claramente para que a promotoria
me desse um apoio. Aí o que aconteceu? Eu saí da sala, uma moça que não era permitido estar ali naquele saguão, é uma sala paralela à sala de audiência, me agarrou e disse assim: e aí, ô velho, vai dar ou não vai dar a criança para minha mulher? Que é a avó da criança. Aí eu não precisei ir lá na promotoria. Sem preconceito, sem nada no coração de maldade, mas aí eu tive a resposta. Todos estavam envolvidos numa situação esdrúxula, uma situação complicada. Essa moça não podia estar lá. E essa avó tinha 32 anos. Olha onde eu estava envolvido. Eu tive que tomar a decisão na mesma hora. Tomei a decisão, mandei a assistente social, mais a psicóloga ir direto para a promotoria. Todos saíram chorando, mas eu dei a decisão que o meu coração, e foi ratificado por todos eles. Pelo juiz, pela promotoria, conselho tutelar, todo mundo viu que a necessidade era aquela criança futuramente iria sofrer. Não sei o resultado, porque a gente não se envolve emocionalmente, porque senão a gente sai chorando de lá. O mundo está triste, perdido, ele não tem para onde ir. Se você ouvir as notícias todas que estão acontecendo na TV agora, neste momento, pai se envolveu com filho, com filha, bateu na mãe e assim por diante. O mundo está perdido. E Deus nos escolheu, chamou a mim, chamou a você, que nós acabamos de cantar. Lemos o Salmo 147 agora há pouco aqui. Claramente é Deus que está soberanamente sobre todas as coisas, e Deus nos escolheu a mim e escolheu você para encontrar essas pessoas que estão perdidas. Temos 3 casos aqui, e eu me envolvo em um deles. Em uma dessas parábolas eu estou envolvido. E eu creio que talvez alguém esteja envolvido. Vamos para a primeira, que os homens fizeram a leitura. O primeiro caso, parábola da ovelha perdida. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuído 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa o deserto, as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Nós sabemos de... Irmãos, se nós encontrarmos a história, eu não sei a idade da igreja, mas se nós formos fazer uma retrospectiva dos pastores, dos presbíteros, das famílias, das crianças, eu olhei aqui agora as crianças lindas, umas meninas lindas, uns meninos alegres aqui, todos aqui, daqui a pouco eles já são adolescentes, daqui a pouco são moços, daqui a pouco estão casando, daqui a pouco estão aqui, e quantos passaram por aqui como crianças e estão aqui nos bancos hoje? E quantos estão lá fora, perdidos, não estão mais aqui conosco? Deus me chamou, chamou você, chamou para que nós pudéssemos buscar os perdidos. Nós fôssemos instrumentos de buscar, de encontrar, de achar, de falar, de abraçar, de olhar para as pessoas não se olham mais. Não se abraçam mais, tem medo de pegar a mão porque vai pegar uma doença e assim por diante. Não é lá fora não, dentro da igreja. Nós às vezes não cumprimentamos as pessoas dentro da igreja porque não gostamos da atitude da pessoa. Deixamos de cumprir o que a lei de Cristo diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O novo mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Muitas vezes estamos na mesma condição dessa primeira parábola. Estamos perdidos. Encontramos uma situação aqui de uma ovelha perdida. Eram 100, uma se perdeu. Eram 100, uma se perdeu. Se nós pegarmos em percentual aí, 100, 1, quanto dá? Quanto? 1%, é isso? O Senhor ensinou claramente aqui, porque olha, presta bem atenção.
aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus: este recebe com pecadores. Então propôs Jesus, ele propôs essa parábola. Ele está dizendo claramente que eram 100 ovelhas, e uma se perdeu. Ele trancou todas ali, colocou todas ali, guardou todas ali, as 99, até encontrar a que se perdeu. A importância ali era sobremaneira, de uma tal forma, porque ninguém pode se perder aqui entre nós. Aquelas 99 estavam ali, guardadas, protegidas, mas ele queria aquela que se perdeu. E muitos estão entre nós, ou não estão mais entre nós. E o que nós fazemos por isso? Quantas famílias estão fora da igreja hoje? Quantos irmãos, presbíteros, quantos estão longe da igreja? Por causa de alguma coisa que aconteceu, ou não aconteceu. Não aconteceu nada, mas devia acontecer alguma coisa. Uma expressão de amor, de carinho, como aconteceu aqui. Ele deixou as 99 e foi até encontrar a que se perdeu. Olha só, achando-a, põe no ombro, cheio de júbilo, de alegria, um prazer que não tem tamanho. Esse júbilo aqui é algo assim sobrenatural. E voltando para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos, vamos todo mundo se alegrar aqui, porque a que estava perdida eu encontrei. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que pelas 99 que estão lá dentro da igreja. Irmãos, vocês já pensaram nisso? A primeira lição que nós encontramos aqui é o perdido que estava perdido, mas não sabia como voltar. Ele sabia que estava perdido, ela sabia que não estava no grupo das ovelhas mais. Ela estava perdida, mas não sabia como voltar. Aí foi preciso que o mestre da história da parábola fosse atrás, encontrou, pôs no ombro, trouxe de volta e vamos nos alegrar. Vamos gritar e dar louvores a Deus, porque ela estava perdida e foi encontrada. O perdido que não sabia como voltar. Sabia que estava perdido, não estava andando. Ou quem sabe achou um passo melhor ali, um pregador melhor que pregou numa outra igreja, né? Tem lugares aí, às vezes, que a gente larga tudo, larga a igreja, vamos lá fazer uma romaria para ouvir um grande pregador ali ou ali, né? Daqui a pouco está aparecendo, isso é complicado. Até para o pregador é complicado. Mas as pessoas às vezes abandonam o seu cantinho, o seu rebento ali, e vaza para outro campo, para outro capim, mais verdinho, para tentar ver lá, de repente já não era isso, daqui a pouco volta. Às vezes volta, mas às vezes está enganado com a doutrina. Pula, bate, pinta e borda, e glória a Deus, aquela coisa toda, e não é por aí. Mas essa aqui não sabia como voltar, mas foi encontrada. A segunda parábola é um terceiro perdido. Qual entre a mulher que tendo 10 dracmas e perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Tendo achado, reúne as amigas, vizinhos, tudo mais, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, pela segunda vez aparece isso, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A segunda lição que nós encontramos aqui é o perdido que não sabia que estava perdido e não sabia para onde voltar. O perdido que não sabia que estava perdido e também não sabia como voltar. É uma coisa, é uma dracma. E muito menos sabia o seu valor.
uma dracma, ela tem um preço. Me lembro o meu primeiro pastorado, eu ganhei uma gaita, que eu gosto de tocar, peguei o violão, comprei aquele suportezinho, coloquei em cima do violão, e tocava e cantava, como você estava tocando. Eu gosto desse ritmo, de tocar, é gostoso, né? Coloquei a gaita ali, uma gaita alemã, com chave e tudo, né? Acho que o Márcio lembra quando eu tocava as gaitas por aí, né? E eu amo tocar, né? Amo música, amo louvor, gosto de coral, sou maestro de banda marcial musical, pentacampeão brasileiro de banda marcial musical aqui no Ibirapuera. Eu amo tocar, amo cantar. E eu ganhei aquela gaita no meu primeiro pastorado, fiquei feliz da vida. Na mudança eu perdi a gaita. E a gaita tem som. Se você soprar, ela toca um som, aí você vai encontrar. Eu vejo de vez em quando minha esposa, que eu estou morrendo de saudade dela, ela perde o celular dela. Não sei se alguma mulher aqui perde o celular ou o marido. Cadê meu celular? Onde está meu celular? Onde eu pus meu celular? Toca nele, toca nele. Aí vai lá, toca. Ah, já achei. Não é isso que acontece com você? Eu sei que acontece. Tem muita gente rindo aí, porque acha que tem marido ou tem esposa, ou sei lá, alguém que perde o celular. Aí tem que tocar. Ih, mas o telefone está mudo. Nosso telefone está desligado. Aí não vai encontrar nunca. É a mesma coisa dessa dracma. A minha gaita eu não achei. Eu só achei a minha gaita, que eu gostava demais dela, e me fazia uma falta grande, quando nós mudamos para outra igreja que eu fui eleito pastor. Aí arrastamos todas as coisas, arrastou o guarda-roupa, tá? A gaita tinha caído atrás do guarda-roupa. E eu precisei tanto dessa gaita, né? Porque eu tocava violão, o piano aqui do lado também tocava, né? Tocava aqui e tal, fazia o som aqui, aí tocava ali, tocava violão, cantava tal, depois fazia aqui, tal. E a gaita era importante para mim. Só encontrei depois que nós arrastamos tudo, que é o que nós precisamos fazer na vida. Arrastar todas as coisas que nós temos, tudo que está encostado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e nós vamos encontrar o objeto perdido. Aqui é o objeto, o perdido. A primeira lição era o perdido que estava perdido, mas não sabia para onde voltar. Foi preciso o mestre buscar. O segundo lugar é, ele não sabe que está perdido, nem sabe para onde voltar. Essa dracma não sabia, muito menos o seu valor. Tem muita gente dentro da igreja que às vezes não sabe o seu valor. Não tem noção como Deus pode usar você. O seu dom, o seu talento, o seu ministério, a música, a voz, a oração, o joelho dobrado e assim por diante, muitas vezes nós não usamos. Você talvez se sinta assim: o que eu faço aqui dentro da igreja? O que eu posso fazer, pastor? O presbítero Hugo, o que eu posso ajudar aqui na igreja? Não sabe nem o que fazer. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Eu gosto do Hernandes, que ele fala isso com uma certa... Eu viajo muito com ele, levando para vários lugares, e ele fala claramente isso. Tem muita gente perdida sem saber o que fazer dentro da igreja. É como essa dracma, não sabe que tem o seu valor e que pode ajudar demais. E olha, e a parábola diz que ao encontrar, chamou todo mundo e fez uma grande festa, porque tinha muito valor. O primeiro era 1%, e agora? 10%. Vamos para a terceira história. O terceiro é a parábola do filho pródigo. Ela é conhecidíssima de todos nós. O filho chegou para o pai: ô pai, a história é a seguinte, eu quero a minha parte aí dos meus bens, e eu quero viver a minha vida. Tem muita gente assim dentro de casa, dentro da igreja. Eu quero ir embora. Aí o pai fez a divisão, deu metade para cada um, dividiu os bens, e ele foi embora. Quantos por cento agora? Eram 2, ficou só 1. Metade, né?
Olha, vem, e todos com o mesmo valor, com o mesmo significado, com a mesma instrução pedagógica. Não importa a quantidade, não importa quantos, mas tem o seu valor diante de Deus. Ele foi embora e foi viver numa terra distante. E nesse país surgiu uma crise nesse país. E ele perdeu tudo que ele tinha: prostituição, bebedeira, bagunças e tudo mais. Ele perdeu tudo que ele tinha. Viveu a vida, a palavra aí que aparece dissolutamente, ela é muito séria. Ele realmente esbanjou tudo mesmo no mundão. Perdeu tudo. Imagina um homem desse que pega metade do seu bem, dos seus bens, dá para o seu filho, e o seu filho vai embora. É muito dinheiro. Não era um homem qualquer, era um homem de certa posição em todos os aspectos. Era um homem que tinha esse pai, ele tinha uma estrutura, como se fosse um grande empresário, rico, e dividiu o que ele tinha e deu para o filho. E o filho vai lá e joga tudo, desperdiça tudo. E tem muita gente fazendo a mesma coisa aqui na igreja, aí fora, ou no seu trabalho. Muita gente perde todas as coisas, perde o seu trabalho, perde a esposa, perde o marido, perde por causa de um entendimento que talvez não seja um entendimento que lhe agrade. Então ela toma uma decisão radical até chegar e perder. Aqui encontramos o terceiro perdido. Essa era a que eu disse a vocês que eu me encaixo. Porque quando Deus me chamou para a vida do ministério e tudo mais, eu tocava no Rio de Janeiro, na boate Zum Zum e na escola de samba independente de Padre Miguel. Deus me tirou às 6 horas da manhã da boate Zum Zum, na Barata Ribeiro. Eu saí da boate com o violão na mão e logo em frente, ali na Barata Ribeiro, tem a igreja presbiteriana de Copacabana. E tinha bastante gente ali de manhã, 6 horas da manhã, com o café da manhã, com a moçada toda lá. E eu olhei aquele grupo de jovens lá, aquela coisa toda, e eu com uma fome danada, porque eu vivia, tocava, mas gastava tudo ali no uísque e tudo mais para poder tocar. E eu tocava a noite toda, bebia o tempo todo ali, mocinho de tudo. Aí eu saí dali e falei, eu vou tomar café aqui nessa igreja, a igreja presbiteriana, a igreja que eu fui criado em São João da Boa Vista. Eu vou aproveitar e entrei dentro da igreja. Quando eu entrei na igreja, era o reverendo, que hoje não está mais entre nós, também deixou a igreja presbiteriana e já está diante do Pai. Era o reverendo Neemias Mariem. O reverendo Neemias Mariem é de Casa Branca, a 30 quilômetros de São João da Boa Vista. E ele foi pastor em São João da Boa Vista. E eu era menino, garoto, quando eu o conheci. Eu peguei o violão, entrei assim, do lado na igreja, como tem um corredor aqui, eu entrei, fui entrando, aí ele falou, ô jovem, como vai? Cabeludo, cabelo comprido, grandão, né? Violão assim e tal, bigodão comprido, porque eu sempre tive bigode, lembra? Entrei e tal, falei assim, ô pastor, tudo bem? O senhor é o pastor? Eu falei, sou. Eu estou querendo tomar um cafezinho, tem um cafezinho? Eu falei, tem, entra aqui, vem cá, vem cá. Eu entrei com ele, cheguei lá no final, na sala, lá, tinha um monte de jovens, muitos jovens. Ele falou, quem é você? Ele falou, eu sou o Décio Madruga. Ele falou, Madruga, eu conheço a família Madruga lá em São João da Boa Vista. Eu falei, eu sou de São João da Boa Vista. Ele falou, não é possível que você é filho de São João. Eu falei, eu sou filho do São João. Eu fui pastor da sua igreja? Quem é o senhor? Eu sou o reverendo Neemias. O senhor é o pastor que era de Casa Branca? Eu disse, sim, senhor. Aí nós nos identificamos. Aí ele me fez passar por um momento como aconteceu com esse jovem. Igualzinho que aconteceu com ele. Eu entrei, tomei café, chamou os jovens todos, sentamos ali, comi, mas estava morrendo de fome. Porque bebe, fuma, bebe, fuma e fuma, você fica horrível, né? E eu estava daquele jeito, né? Com aquela boca de cinzeiro. Eu entrei, me abraçou, tomei café,
matei a fome, conheci moças lindas, rapazes simpaticíssimos, me acolheram, me abraçaram. Aí ele me pregou uma peça. Aí fomos todos, depois que terminou, fomos para dentro da igreja, teve o louvor, como cantamos aqui agora há pouco, mas naquele tempo a gente cantava: além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Ah, né? Estou vendo gente cantando. Que coisa boa, né? Lembrar isso, né? Entramos e cantamos. Aí ele falou: hoje nós temos uma visita muito especial aqui. E olhou para mim assim e falou: vocês estão vendo aquele moço cabeludo ali? Deus o trouxe aqui. E ele vai dar aula para os jovens agora. Isso é que o pai aqui fez. O pai fez a mesma coisa. Pegou esse jovem perdido, que estava perdido. É claro o texto aqui, olha o que diz. Ele chegou para o pai e disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Porque ele caiu em si, aqui no versículo 20, levantando-se foi para o seu pai. Olha o que diz o versículo: e vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Esse pastor fez isso comigo. Eu estava a 700 quilômetros longe da casa do meu pai em São João, mocinho pequeno, raquítico, tinha ido para fazer o exército e não fiz o exército coisa nenhuma. Consegui enganar o sargento e ele me liberava para dirigir o carro do exército, e eu saía e não voltava mais, ia tocar sábado, sexta, sábado e domingo. Mas esse pastor, independente da vida, do que aconteceu com ele posteriormente, esse homem foi usado por Deus como esse pai que abraçou, beijou, levou junto do rebanho, colocou em meus pés a sandália que o pai aqui também colocou, pegou o novilho lá, me levou para comer tudo aquilo que eu estava precisando comer, colocou um anel que é honra. Ele pôs um anel no meu dedo e colocou: você vai dar aula na escola dominical para os jovens. Ele me presenteou com um anel de professor de escola dominical. Tem muita gente perdida dentro da igreja que sabe que tem que voltar, sabe para onde voltar. Essa é a terceira categoria. Está perdido dentro da igreja, sabe que está perdido e sabe para onde voltar, que é para voltar para o primeiro amor. E tem sempre um pai de braços estendidos dizendo: venha, meu filho. A igreja tem que ser da mesma forma: vem, meu filho, eu quero você de volta, vem para os braços do Senhor Jesus. E às vezes nós afastamos as pessoas de nós. Estou terminando. Eu quero deixar essas 3 lições para vocês. O primeiro, que não sabia que estava perdido. Saiu do rebanho e foi comer no terreno do vizinho, mas aquele que o amou, aquele que ama, aquele que cuida, vai atrás, até encontrar, e dá glória a Deus por aquele que ele encontrou. Em segundo lugar, é aquele que não sabe do seu valor, não sabe que tem valor nenhum dentro do rebanho, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, ou está perdido dentro do lar, dentro do trabalho, dentro da igreja, não importa onde, você está perdido dentro de você mesmo. A antropologia nos ensina isso, que às vezes o ser humano não sabe que ele está perdido dentro dele mesmo, e faz e comete coisas que são loucuras. E que ele fala: foi eu que fiz isso? Foi. E em terceiro lugar, para deixar bem gravado nos nossos corações, eu perdido, como esse jovem,
que sabia que estava perdido. Tanto é que ele sabia que ele caiu em si e falou: lá na casa do meu pai tem tantos trabalhadores e comem tão bem, eles passam tão bem, eu estou arrependido. Caiu em si e falou: levantar-me-ei. O que nós precisamos é fazer a mesma coisa, ter atitude, e às vezes a gente não tem, levantar e ir. Ele levantou e foi, independente de saber se o pai ia aceitar ou não. Eu entrei naquela igreja no Rio, não sabia o que ia acontecer comigo, eu só sabia que eu queria comer. E eu fui lá e fui tratado da mesma forma. Tem uma história linda que eu acho que vale a pena terminar com ela. Da mesma forma, o filho escreveu para o pai: pai, eu fiz tanta coisa errada e eu quero voltar para casa. Se o senhor permitir que eu volte e me perdoa, coloque um laço, sabe essa árvore que nós temos aí na porta de casa? Coloque um laço branco lá, que eu sei que o senhor me perdoou, que o senhor me aceita de volta, e que eu não vou sofrer mais nenhuma consequência, e que o senhor realmente vai me receber com todo o amor de um filho. Ele mandou esse bilhete para o pai. Tal dia eu vou olhar, e se eu encontrar esse laço branco, eu vou saber que o senhor me perdoou. E ele foi lá naquele dia combinado, olhou. Ele olhou assim, ofuscou os seus olhos. Tentou achar o laço e não encontrou o laço. Porque o pai usou escadas, usou um monte de gente talvez, e encheu aquela árvore de laços. Você não tinha um laço, você tinha milhares de laços. Ele olhou aquela árvore assim, que ele não viu um laço, mas ele viu milhares de laços. Respondendo para o seu filho: vem, filho, você é bem-vindo aqui. Talvez seja isso que nós precisamos fazer com algumas pessoas, e é isso que Deus quer fazer no meu coração, na minha vida agora, no seu, e Ele pode fazer isso com você agora. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. O Salmo 51 fala claramente: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me, Senhor. E o Senhor pode fazer isso porque Ele morreu por você, lavou a sua vida com o seu sangue, prometeu que limparia, deixaria você mais alvo do que a neve. Vamos cantar Alvo que a neve? Põe lá para mim, pode você, e põe, se alguém tiver aí, alvo que a neve. É isso que Ele quer que nós tenhamos, que nós sejamos. Ele quer que nós... Ele está buscando você. Talvez uma ovelha que se perdeu. Talvez você não sabe nem do seu valor, mas Ele está indo buscar. Ele quer que você venha. Ele quer que você venha. E a expressão máxima é desse pai, que abre os braços, recebe com toda a compaixão esse filho, põe sandálias nos pés, dando-lhe estabilidade, põe de honra o anel no dedo, põe-lhe uma veste, a melhor que pudesse ter, o melhor linho da época que havia naquele momento, dá-lhe uma roupa maravilhosa. E o que tinha, aquele novilho cevado melhor, tanto é que causou um ciúmes danado no outro irmão. Eu estou aqui tanto tempo contigo, o senhor não faz nada por mim, o senhor pega o melhor novilho e vai fazer isso? Ele fez. Tem uma outra pedagogia para esse outro filho, mas eu quero ficar nessa aqui. Ele pode fazer isso com você. Talvez uma coisinha que esteja atrapalhando a sua comunhão com a esposa, com o filho, com o trabalho, com a igreja, alguma coisa. Deus sabe todas as coisas. Ele é soberano. Ele nos escolheu. É Ele que dirige as nossas vidas. É Ele que nos conduz e não nos leva por atalhos. Pode ter certeza disso. Ele faz com que nós tenhamos o reconhecimento do erro. É necessário a disciplina, é necessário o chamado puxão de orelha,
mas é importante que a gente se levante. A atitude é levantar-se e ir para junto do Pai. Seja bendito o Cordeiro, só a primeira e o coro. E a gente fica umas 2 vezes no coro, tá bom? Vamos cantar como se nós estivéssemos lavando a nossa alma no sangue do Cordeiro, entregando ao Senhor. Categorias de perdidos. Talvez a gente se encontre em uma delas. Não sei qual. Mas enquanto nós cantamos o coro agora, você dobra a sua fronte, ore, fale ao Senhor. E nós vamos orar por você neste momento. Alvo mais que a neve. Olhando para você, sem nenhuma emoção, mas olhando para você, falando com você, pedindo que o Senhor toque no seu coração, onde você está. Você gostaria que nós orássemos por você? Nós vamos orar, só dá um toque com a mão assim. Amém, amém. Vamos orar juntos aqui? Vamos? Alvo mais que a neve enquanto nós oramos. Vem aqui. Vou sair da câmera um pouco, tá? Vamos lá, alvo. Venham. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se necessário lavado, mais alvo que a neve. Vem aqui, irmão. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, não sabemos qual foi o motivo, o momento, a circunstância que nós nos colocamos no teu altar. Mas, ó Pai, como encontramos e fazemos em todos os lugares, muitas vezes nós estamos realmente perdidos de uma certa forma. Mas a tua palavra é clara, que há júbilo no céu. E tomara que mesmo neste momento os anjos realmente estejam louvando, cantando, porque nós nos entregamos nas suas mãos. Que o Senhor realmente possa estar vivendo a vida cristocêntrica em nosso coração. Na mente, no corpo, na alma, no trabalho, na vida social, na vida espiritual também. Ó Pai, cuide desses irmãos, da sua saúde, da sua família. Cuide, ó Pai, da sua mente, do seu coração, e que realmente possamos todos juntos dar glórias a Ti, porque o Senhor é o único Senhor que nos chama para Te adorar e para Te glorificar. No nome de Jesus, eu Te louvo pela vida desses irmãos. Amém, irmãos? Abracem vocês, podem se abraçar. Deus te abençoe, tá bom, amado? Deus abençoe, Deus abençoe.
abençoe, viu? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Em paz. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Oi. Eu termino e faço para você. Já termino e te dou. Ah, é? Sim, neste sangue na mão, mais algo que nele estou. Deus abençoe vocês, amados. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pelo privilégio. Orar então, agradecer a Deus. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida dessa igreja. Já estão na lista de oração, todos vocês, pode ter certeza, o conselho, pastor, familiares, vou estar orando por vocês. E quero voltar mais vezes, viu, reverendo? Pode chamar que eu venho. Eu amo, eu gosto de igreja. Quando eu preguei lá na igreja de Pinheiros, às vezes a gente... Eu já preguei em igreja muito grande. Em Mogi Guaçu tem uma também de 4.000 membros. E às vezes a gente entra assim, vê aquele monte de gente, mas eu sinto falta disso, de estar aqui, sabe? Parece que você sente família, sabe, bem juntinho. E é isso que eu sinto com vocês. Não que eu não tenha com eles, mas tenho com eles e tenho muito mais aproximação com vocês. Vamos orar. Ó Pai querido, o Senhor conhece cada coração, conhece o meu coração. Sabe aquilo que realmente fizemos em oração, de joelhos, pedindo que o Senhor falasse ao meu coração, ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito trabalhasse na vida desses irmãos. Ó Pai, atenda a cada um, fale com cada um, cuide de cada um. Sabemos que o Senhor realmente está à frente, o Senhor vai à frente, vai cuidando de todos nós. E nós queremos que o Senhor cuide desse pastor, da sua família, deste conselho, do louvor, da igreja, dos familiares, dos irmãos, das criancinhas, ó Pai. Continue conduzindo-as no Teu caminho para o Teu reino. Muito obrigado, ó Pai. Cuide dos enfermos. Aqueles que não puderam estar, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los. Que realmente isso possa se irradiar a todos eles, a Tua graça e a Tua misericórdia. No nome santo do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. E nos conduz agora de volta para casa, a minha na estrada e aos irmãos, a cada um ao seu lar, que o Senhor possa abençoar cada um. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.